princípios, os seus mandamentos, as coisas com o tempo elas vão se ajustando, até que sejam de ordem, de acordo com os olhos do Senhor. Então, se eu e você, de verdade, queremos desfrutar de um novo tempo da parte do Senhor, a primeira coisa que eu e você precisamos colocar, nós vamos colocar a nossa comunhão com Deus em ordem. É muito importante. É muito importante colocar a nossa comunhão com Deus em ordem. Não vai dar para a gente poder caminhar em todos os pontos que eu queria mencionar com os irmãos, mas nós vamos focar naqueles que são mais importantes. Segundo ponto, muito importante: coloque a sua vida com Deus em ordem. O que é colocar a minha vida com Deus em ordem? Quando você olha para a sua vida, você vê alguém que anda com uma conduta, com um comportamento que agrada a Deus. Irmão, lá na nossa igreja a gente tem um lema. Eu falo para os meninos: eu quero te conhecer. Você pode voltar na igreja, você pode pular, você pode falar em língua, você pode profetizar na igreja, mas se eu quero te conhecer, eu vou lá na sua casa. Se eu quero te conhecer, eu vou lá na sua casa. E por quê? Não, porque lá na sua casa você vai se revelar quem você é. Lá na sua casa você vai se revelar quem você é. E foi interessante, porque a gente foi fazer uma visita, e na casa eu disse para a irmã assim: olha, seu filho, pede ele para orar aqui na casa da senhora. Ela olhou para mim, e a cara que ela fez para mim, eu já sabia a resposta. Pela cara que ela fez para mim. Aí disse para mim assim: ele pode ser de Deus lá na igreja, mas aqui em casa ele é o Satanás. Ele briga com todo mundo, ele discute com todo mundo, ele xinga, a qualquer coisa ele perde a paciência, qualquer coisa ele perde as estribeiras. Irmão, esse não é um comportamento de alguém que anda com Deus. Esse não é um comportamento de alguém que anda com Deus. E por isso que eu e você precisamos avaliar muito bem a nossa vida, para analisar se nós não estamos tendo desvio de conduta. Irmão, a gente vê um número muito grande de cristãos que mentem pela brincadeira, que são corruptos, que sonegam impostos. Um número muito grande de cristãos que não dão um bom testemunho no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos, vizinhos e familiares. A gente vê assim um número muito grande, mas muito grande de cristãos que estão caminhando assim. Então, a gente precisa avaliar muito bem a nossa vida. Um dia Deus me fez uma pergunta. Ele disse para mim: se hoje você tivesse uma filha, ele falou: feche os seus olhos. Fechei os olhos. Ele falou: imagine, se tivesse alguém para casar com a sua filha, você queria que esse cara fosse igual a você? Eu te faço essa pergunta. Talvez você não tenha uma filha, não tenha um filho, mas se hoje você tivesse na idade já de poder casar, você imaginaria, você imagina aí: não, meu filho ou a minha filha pode casar com alguém que seja igual a ele. Imagine o peso da responsabilidade. E a gente vai avaliando um pouquinho como está a nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Misericórdia, agora passou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vou ler para a gente poder ganhar tempo. 2 Coríntios, capítulo 5. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Bom, o que isso aqui vai nos ensinar? Todos nós um dia vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para que a gente possa apresentar diante dele aquilo que nós fizemos nessa terra por meio do nosso corpo, seja elas obras boas ou sejam elas obras ruins. Todos nós um dia vamos comparecer diante
nossa vida com Deus em ordem a partir de agora. É a partir de agora que nós, eu e você, devemos colocar a nossa vida diante de Deus. Outro ponto importante, e esse aqui é muito importante: põe em ordem a tua família. Isso aqui vale para os pais. Isso aqui vale para os pais, porque eu trabalho com jovens e adolescentes. Não, o que eu mais vejo são jovens, juniores e adolescentes que eles estão entregues, os pais entregam o smartphone na mão dele. O pai não sabe o que ele faz no smartphone. O pai não coloca limites em quanto tempo ele deve passar no smartphone. O pai não coloca limites naquilo, em quanto tempo ele pode passar. E nós estamos vivendo um tempo que os pais estão entregando os filhos aos seus desejos, estão entregando os filhos às suas vontades. Os que são mais antigos aqui vão compreender um pouquinho melhor essa expressão. Bom, os mais antigos tiveram uma infância difícil. Se eu for perguntar, a grande maioria dos mais antigos, aqueles que estão na faixa dos 40, 50, 60, 70, eles vão te dizer: não, eles tiveram uma infância difícil, muito difícil. Eles tiveram que trabalhar muito jovens, muito cedo, em serviço braçal, serviço pesado. Isso foi ruim para eles, não, isso formou neles caráter. Isso formou neles caráter. Eles se tornaram pessoas de caráter, pessoas honestas. Mas os pais que vieram depois, eles tiveram entendimento que os filhos haviam sofrido, que eles haviam sofrido muito, e agora eles deveriam dar para os filhos uma vida melhor, uma condição melhor. Só que em vez deles poderem proporcionar aos filhos uma vida melhor, eles estão tornando a nossa geração, essa geração agora, uma geração doente emocionalmente, uma geração doente mentalmente. Talvez você dizer: não, você está exagerando. Foi feita uma pesquisa americana que disse que o Brasil é o segundo país no mundo com maior índice de pessoas que sofrem com depressão, sofrem com doenças emocionais, com doenças da alma. O Brasil é o segundo país no mundo que mais sofre. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma geração frágil. Nós estamos fazendo uma geração que não suporta a pressão. Nós estamos fazendo uma geração que não consegue lidar com os desafios. Nós estamos fazendo uma geração que retrocede. Uma geração que os pais nos blindaram de tal forma que eles não estão aptos a lidar com as dificuldades e com as lutas que surgem no caminho. O que eu mais ouço dos adolescentes jovens é: eles terminam o namoro, eles dizem assim: vou suicidar, porque termina o namoro, minha vida acabou. Porque eles não foram preparados para poder lidar com as adversidades, com as lutas que surgem ao longo da vida. E por isso que nós temos uma geração, todo mundo chama da geração Y, uma geração fraca emocionalmente, muito fraca emocionalmente, uma geração que passa horas e horas na Netflix, horas e horas em jogos, horas e horas em um smartphone. Os pais estão assistindo e não têm feito nada. Os pais estão assistindo de braço aberto. Essa geração está se perdendo e nós somos responsáveis para poder entregar para eles um tempo novo. Nós somos responsáveis para poder apontar o caminho para eles. Nós somos responsáveis por poder trazer a direção de Deus para eles. Nós somos responsáveis. Essa é a nossa responsabilidade, de colocar limites, de poder estabelecer regras. Quando nós olhamos para essa geração, é uma geração que não gosta de estudar. É uma geração que não gosta de estudar, não gosta de ler. Não gosta de estudar, é uma geração que não gosta de ler. Eu te pergunto: é culpa só deles? Será que é culpa só deles? Eu aprendi na vida, nós nascemos, nós não sabemos nada quando nascemos. Tudo que nós sabemos, nós somos sendo ensinados. Tudo que nós sabemos, o que vai acontecer, tudo aquilo que nós sabemos, nós vamos sendo ensinados, nós vamos vendo algumas coisas que acontecem ao nosso redor e nós vamos aprender. Então, se essa geração hoje vive um tempo assim, tão difícil, é culpa nossa. É nossa culpa. É a nossa culpa termos uma geração que é doente. É muito fácil dizermos que a geração está doente e não entender qual é o nosso papel nesse contexto, não entender o nosso papel nesse cenário.
pai não me ouve. Meu pai não me ouve. Meu pai não tem tempo para mim. Não está errado. Se nós queremos uma casa abençoada, se nós queremos uma família abençoada, eu e você devemos ter tempo para poder ouvir os nossos. Devemos ter tempo para poder ouvir aqueles que fazem parte da nossa casa, ouvir aqueles que fazem parte da nossa família. Meu irmão, eu me lembro quando me converti, há 8 anos atrás, o meu irmão estava caminhando por uma depressão. Eu me lembro disso muito bem. Só que eu não estava dando a mínima. Eu não estava a mínima. E um dia o Espírito Santo falou no meu coração: ei, Jó, não adianta você ministrar os de fora, o jeito está morrendo. Não adianta você ministrar a vida para os de fora, mas os de dentro estão morrendo. Tem que cuidar dos de dentro, para depois cuidar dos de fora. O Espírito Santo falou comigo e eu comecei a olhar para ele com um olhar diferente. Eu comecei a me aproximar dele. Eu comecei a poder estar mais perto dele. Eu fui buscando formas para ver o que ele gostava de fazer, para que eu pudesse ter mais afinidade com ele, passar mais tempo com ele. Irmão, isso está se perdendo nos dias de hoje. Os pais estão tão preocupados em poder oferecer aos filhos uma vida mais confortável. Eu conheço muitos jovens e adolescentes que o pai tem uma condição financeira muito boa, mas eles me dizem assim: eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu não quero uma moto, eu quero meu pai, eu quero a presença dele, eu quero estar perto dele, eu quero ouvir ele, os conselhos dele. Nós temos que ter essa compreensão, nós temos que ter esse entendimento se nós queremos ter uma família saudável. Existe uma pesquisa, e essa pesquisa brasileira, talvez você vai se espantar. O maior número de casos de pessoas que afastam do evangelho são filhos de pastores. São os filhos de pastores. Talvez você vai falar assim: por que os filhos de pastores? Porque os pastores, irmão, infelizmente, eles não são como eles são na igreja, em casa. Um dia eu vi uma irmã que disse assim, eu vi minha esposa dela estava pregando, eu olhei no semblante dela, estava com um semblante meio estranho. No final do culto, eu fui perguntar para ela, tinha acontecido uma coisa. Ela disse para mim assim: olha, esse rapaz, ele trata todo mundo tão bem. Ele é tão atencioso, tão carinhoso, tão zeloso pelas pessoas. Mas aqui em casa ele é um bruto. Que em casa ele é um estúpido. Que em casa ele é um jumento. Aqui em casa ele não é o que as pessoas estão vendo que ele era na igreja. A minha esposa sempre fala comigo: eu casei com Estevão, não com um pastor. A sua esposa, você quer casar? Ela casou com um homem que você é, não com um líder religioso que você é. Ela casou com um homem e uma mulher que você é, não com um levita que você é. Casou com um homem ou uma mulher que você é, não com um religioso, não com um líder religioso que você é. Irmão, eu não consigo compreender. A gente precisa colocar isso em ordem. Nós tratamos em muitos momentos melhor fora os de fora do que os de dentro. Os de fora nós temos atenção, nós somos educados, nós somos carinhosos, nós somos zelosos, mas por de dentro a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, a gente briga, a gente discute, a gente xinga por motivos que são tão banais, mas lá no seu trabalho você é urgente, velho. Lá no seu trabalho você trata com tanto carinho, você é tão paciente para poder ensinar, mas lá na sua casa você está amaldiçoando seu filho, a sua filha, liberando sobre ele palavras de ruína, de destruição, palavras de morte. Não! A sua função é ser como uma flecha, lançar o seu filho para que ele possa viver aquilo que da parte de Deus está reservado e preparado para a vida dele. Irmão, nós vamos colocar isso no coração, de verdade, com muito amor e carinho. Nós precisamos colocar os nossos relacionamentos familiares em ordem. Quero te fazer uma pergunta: será que você conhece